Existem dois tipos de pregadores. Quando eu estou lecionando e dando cursos, eu sempre falo desses dois tipos de pregadores. E você pode pegar todos os pregadores que você ouviu, todos os pregadores que você ouve, todos os pregadores que você ainda vai ouvir, você vai conseguir colocá-lo dentro dessas duas categorias. Dentro dessas categorias que eu estou falando aqui, vai entrar o pastor da sua igreja, a pessoa que te ganhou para Jesus. Dentro dessa categoria vai entrar aquele que evangeliza na rua, aquele porteiro que gosta de pregar a palavra de Deus lá na sua igreja. Você, principalmente, vai estar dentro dessas duas categorias. O primeiro perfil de pregadores é o pregador impressionante. Você sabe que existe um grupo muito grande de pregadores que são impressionantes. Pregadores impressionantes, dos quais eu estou falando, você vai encontrar eles em todos os segmentos e sempre estarão presentes. Existem pregadores impressionantes tradicionais, existem pregadores impressionantes pentecostais, neopentecostais. Em todos os segmentos ideológicos sempre houve um pregador impressionante. Um pregador impressionante tradicional, ele vai ministrar, e o termo que eu estou usando já define, ele vai deixar as pessoas impressionadas. Quando esse pregador impressionante termina de pregar, as pessoas saem dizendo: meu Deus, o cara é muito bom, prega demais, ó, fantástico, uau, que pregador. E ele é impressionante, ele impressionou o auditório. O mesmo acontece, obrigado Amanda, ó, beijão Amanda, sabe que eu te amo muito. Você e o Guna estão vivendo um momento muito lindo e eu quero agradecer muito a Deus e a vocês por isso. Tenho certeza que cheio de experiências para compartilhar conosco. Estou te esperando aqui na minha igreja, viu? A casa aqui é sua. O pregador impressionante, ele causa um impacto muito grande, deixando as pessoas assim, ó. A pregadora impressionante também. Ela prega, alguém diz, pregou muito, que sabedoria, que inteligência, impressionou o auditório. O pregador pentecostal impressionante, eu ouço constantemente as pessoas dizendo: pastor, prega demais, prega muito mesmo, muito, muito. Quando eu vou ouvir esse pregador, e não só eu percebo que é mais um pregador impressionante. Pastor, e qual é o problema de ser um pregador impressionante? Eu vou explicar isso. Porque o pregador, ele não precisa ser o impressionante. Não pode ser essa a função ou o alvo maior do pregador, ser impressionante. O pregador, ele precisa ser edificante. Pastor, o que é o pregador edificante? O pregador edificante é aquele que, quando termina o culto, você sai do culto assim, ó, tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Ó, termina o culto, você sai assim com a mão na cabeça, dizendo: meu Deus, eu não sabia disso. O pregador edificante é aquele que, quando termina de pregar, você decide liberar perdão para alguém. O pregador edificante é aquele que, quando ele termina de pregar, você foi tão edificado que você decidiu mudar a forma de viver, a maneira de ver as pessoas. O pregador edificante é aquele que, na medida que você vai ouvindo ele e vai prestando atenção nele, a sua vida vai mudando em todos os aspectos. Geralmente o pregador edificante é um pregador que prega a vida plena. Pastor, o que é a vida plena? É a vida abundante que Jesus falou. O pregador edificante, ele edificou a própria vida. Através do que? Da palavra de Deus. Ele leu a palavra, praticou a palavra e teve a vida dele edificada. Quando a maioria dos pregadores impressionantes, a vida deles não é edificada em nada. A vida deles são uma vergonha. O pregador edificante, quando ele vai pregar, a sua maior prioridade
não é ouvir as pessoas dizendo prega muito, prega demais. Não. A maior preocupação do pregador edificante é ouvir alguém dizendo, a minha vida não vai ser mais a mesma. A minha vida não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Porque depois dessa pregação, depois do que eu ouvi, depois do que eu entendi, a minha vida não vai ser mais a mesma. O pregador edificante não é aquele que prega rápido. Não, aquele que prega no estilo, digamos, tradicional, que vai ler o texto dizendo, o Salmo 23 tem algumas lições que eu resolvi fazer uma exegese desse salmo para compartilhar com os irmãos. A primeira coisa que eu observei nesse salmo foi a sua linguagem. E olhando a linguagem que está nesse salmo, eu pude perceber que o historiador tal disse isso, o comentarista tal disse aquilo. É mais ou menos assim que o pregador tradicional ele vai ministrar. Ele traz muitas informações maravilhosas, fantásticas. E ele trazendo essas informações ajudam muito. Faz as pessoas abrirem a mente para entender melhor. Já o pregador pentecostal pode trazer as mesmas informações. A sua didática é diferente, seu humor é diferente, a sua emoção é diferente. Talvez vai chegar, meus irmãos, lendo este salmo, eu tomei a decisão de fazer uma exegese, olhando a linguagem do salmo, olhando o contexto geográfico, prestando a atenção no fator cronológico da época que o salmo foi escrito, que o salmo foi cantado, composto, ou orado, ou citado. Muda simplesmente a maneira de aplicar, mas você vai perceber que o conteúdo é o mesmo. Agora, o que você tem que entender é que não é o estilo de pregador ou estilo de pregação que faz um pregador ser impressionante e o outro edificante. O que faz é o conteúdo que os dois pregadores estão levando. Qual o conteúdo? Geralmente o pregador impressionante, ele vai pregar o que você não entende. O pregador impressionante, algumas vezes ele vai citar mais grego e hebraico, mas em uma velocidade que você não consegue captar e nem ele passar a ideia para as pessoas. Esse é o pregador impressionante. Porque a preocupação dele é quando terminar a pregação, alguém aplaudi-lo e dizer que ele prega muito. Já o pregador edificante, ele vai pregar algo simples, que caiba no entendimento de toda a plateia, no entendimento de todos. E quando ele terminar de pregar, ele vai ver as pessoas tendo a vida mudada. Porque eu vou responder uma pergunta aqui que muitas pessoas já me fizeram. Você já observou que os grandes pregadores do Brasil, os grandes, você consegue ouvi-lo 3 vezes? E às vezes não dá para ouvir mais do que isso? Por quê? Você só consegue ouvi-lo 3 vezes? Porque ele não tem o que passar. Ninguém aguenta ser impressionado todo dia. Digamos que você vai na igreja no domingo e o pastor te impressiona. Levanta a mão. E na segunda ele cria outra coisa para impressionar. Ninguém aguenta. Na terça, outra coisa para impressionar. No outro culto, outra. Nem ele vai aguentar impressionar tanto o auditório. E por que às vezes aquele homem que prega tão simples, tão tranquilo, é alguém que você consegue ouvir mais e mais vezes? É porque ele prega edificando. Eu vou dar um exemplo. Eu fui criado na igreja. E durante a minha vida, vários presbíteros que dirigiam a igreja, porque na época que eu era criança, só os presbíteros dirigiam as congregações. Alguns presbíteros que vinham dirigir a nossa igreja, eles não sabiam impressionar ninguém, mas todos os dias eles nos edificavam.
Porque todo pregador impressionante, ele toca no ego. Ele quer nos ver felizes, para que nós possamos elogiar ele depois da pregação. Todo pregador edificante, ele toca na alma. Ele quer ver-nos mudar de vida. E o pregador edificante está pensando que ele está preocupado se você vai aplaudir ele, se vai fazer cara feia, se não vai gostar. Ele não está nem aí. Ele só quer saber de uma coisa: eu preguei o que Deus quis que eu pregasse, e o que eu preguei muda a vida das pessoas. Já está na hora de nós pararmos de sermos impressionantes para sermos pregadores edificantes. Está na hora de abandonarmos essa cultura de pregar para impressionar o auditório. Está na hora de nós pregarmos para edificar o auditório. Está na hora de pregarmos mensagem que edifique a igreja e que leve a sair das quatro paredes e entrar no reino das trevas e conquistar as almas para Jesus. Está na hora de pregarmos mensagens que, antes de terminarmos de pregar, as pessoas sejam confrontadas para viver uma vida de santidade. Está na hora de pregarmos mensagens que, quando ela terminar, talvez alguém nos olhe com a cara feia e diga: odiei a sua pregação, detestei a sua pregação, eu não concordei, o senhor foi duro, eu não achei bom. Mas, com o passar do tempo, essa pessoa vai nos procurar e dizer: obrigado por aquela pregação. Aquela pregação que eu detestei, foi ela que mudou a minha vida. Foi ela que me corrigiu. Pregação de um pregador edificante, às vezes, é igual a cinta do pai. Ninguém gosta. A cinta do pai ninguém gosta. O sermão do pai a maioria detesta. Mas quando você se torna adulto, você lembra dizendo: foi esse sermão. Foi aquele sermão chato, aquele sermão que eu detestava, aquelas cintadas que eu odiava, fez de mim o homem que eu sou. Fez de mim a mulher que eu sou. É assim que nós falamos quando nos tornamos adultos. Pregador edificante, ele não está preocupado para você em citar um monte de versículo. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, e a Bíblia diz, e a Bíblia diz. Cita muitos versículos. E deixa eu finalizar agora para encerrar e conscientizar você que é um pastor. Você que é um pastor de igreja, você que lidera departamentos, você que convida pregadores para a sua igreja. Vou te dar um conselho. Não convide os pregadores impressionantes. Não convide. Porque eles fazem um desserviço no culto. Eu vou repetir isso, é muito duro o que eu estou dizendo. Os pregadores impressionantes atrapalham o culto de tal nível que, se você leva um não crente, ele não consegue entender nada que o pregador impressionante está pregando. Ele fica assim, o pregador impressionante começa a correr na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Malaquias, aí de repente ele vai do Malaquias até Atos, volta de Atos até Marcos, e vai para Naum, Abacuque, Sofonias. Ele quer citar a Bíblia inteira para impressionar o auditório. Quando o culto termina, não tem nem por que ele convidar as pessoas para se renderem para Cristo. Por quê? Ele só impressionou o auditório. Gente, eu vou deixar um beijo muito grande para você. E lembrando que eu estou dando aula e treinamento para pregadores. Você que deseja ser um pregador que causa impacto, eu vou estar dando treinamentos. Deus te abençoe, muita paz, muita saúde, muito sucesso. Obrigado por compartilhar essa live e que você seja um pregador edificante e não impressionante. Deus te abençoe. Grande beijo para você.